Amados irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor para meditar. Quem deseja ouvir a voz de Deus nessa noite, então nós vamos ouvir a voz do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 22. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 22 até o 32. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Glória ao nome santo do Senhor. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, eis aqui, Pai, na tua presença, Senhor amado. Pai, eu quero pedir que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Senhor amado. Que não seja eu, Pai, mas que seja o Senhor falando com cada um de nós nessa noite, Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós queremos dar honra e glórias ao Senhor Jesus, Pai. Queremos celebrar o Teu nome aqui neste lugar. Deus, esta pessoa que chegou aqui, Senhor amado, e pediu para o Senhor falar, Pai. Nesse momento, fala, Senhor, através da Tua palavra, Senhor amado. Ó Deus, traz conforto, traz esperança, traz correção, Senhor amado, ao nosso coração, Pai. Nós queremos sair daqui, Senhor amado, abastecidos pela Tua palavra, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ao decorrer, nós vamos lendo a palavra do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Gostaria que todos prestassem bastante atenção na palavra do Senhor Jesus, né? Nos domingos, quando eu costumo ministrar, minha esposa está aí, acordo pela manhã, cedinho, e já começo 5 da tarde, né? Mas só paro para almoçar, e o tempo todo escrevendo, e às vezes a gente escreve demais, né? Passa um pouquinho a nossa empolgação, às vezes, a gente acaba escrevendo demais, mas o que Deus nos deu aqui, eu tenho certeza que é o que nós precisamos ouvir nessa noite. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus grave em seu coração essa palavra. Que o Espírito Santo grave em cada coração, começando por mim, a palavra do Senhor será ministrada aqui neste lugar. Amém? Irmãos, usando outros evangelhos também, né, que tratou sobre esse acontecimento, Jesus, ele estava saindo de férias com seus discípulos e eles estavam cansados. Jesus mal tinha tempo para comer, para descansar, tinha uma agenda muito. Eles vinham de uma notícia muito dolorosa, né? Alguém disse para Jesus: Jesus, acabou de ser morto lá na prisão João Batista. Então, irmãos, o clima já não estava muito bom, né? E Jesus, então, ele resolve proporcionar aos seus discípulos, né, um tempo de descanso. Então, eles vão todos para um lugar longe da multidão, um lugar mais solitário. Mas quando eles chegam lá naquele destino,
Uma multidão de gente carente, doente, faminta, cego, mudo, tudo quanto é pessoas, haviam descoberto o plano deles. E eles se anteciparam àquela caravana dos discípulos. E eles já estavam no lugar onde Jesus e os discípulos estavam chegando. E para espanto, irmãos, e surpresa dos discípulos, Jesus, em vez dele despedir a multidão, de falar, olha, nós estamos de férias, eu dei umas férias aqui para os discípulos, então hoje eu não vou pregar para vocês, não vou curar ninguém, né? Nós estamos de férias, nós vamos descansar um pouquinho, a gente mal dorme, mal come. E Jesus não era esse tipo de pessoa, né? Jesus, ele cancela ali as férias e ele passa o dia inteiro ensinando, curando, alimentando, tanto espiritualmente como também fisicamente, aquele povo carente e aflito. E quando chega ali no final do dia, em vez de Jesus continuar, agora, olha, vamos continuar o nosso programa de férias, o que Jesus faz? Ele manda os discípulos entrarem no barco e falou, ó, volta para a casa de vocês. Entra no barco e volta para casa. Atravessa aí e volta. Por que, uma coisa interessante, estudando essa palavra, por que Jesus, primeiro, ele despediu os discípulos para depois despedir a multidão? Por duas razões, né? A primeira, para livrar os seus discípulos de tentação. Que tentação é essa? O evangelista João nos informa, lá no capítulo 6, versos 14 e 15, que Jesus estava poupando os discípulos dessa tentação. Ou seja, o povo, naquele dia, tinha a intenção, e João informa isso, que o povo tinha a intenção de fazer Jesus, né, fazê-lo rei. Os reis, sim ou não? Não. Então, Jesus, a primeira coisa que ele estava fazendo era poupar que os discípulos tivessem essa distorção da missão. Né? Porque Jesus não veio há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, para ser rei e governante. Jesus veio para cumprir a missão do Pai. Então, uma das linhas teológicas diz que esta foi uma da escolha que Jesus teve em mandar primeiro os discípulos, para eles não ver que o povo queria a todo custo fazer de Jesus rei, e não era essa a missão de Jesus. Amém? Mas a Bíblia, irmãos, ela nos diz que Jesus, ele não se curvou à popularidade. É difícil isso, irmãos. É difícil para nós homens não se curvar à popularidade. Né? Imagine você chegar num lugar e todo mundo querendo, né, fazer de você um rei, e você se manter, não foi isso. Não foi para isso que eu vim. Né? Mas Jesus, ele se manteve no seu propósito. Ele resistiu à tentação por meio da oração. Porque é assim que a gente resiste à tentação, irmão. Amém? Então, mais uma vez, por que Jesus despediu os discípulos antes de despedir a multidão? A segunda linha de pensamento é que Jesus, ele despede ali os seus discípulos antes da multidão, porque Jesus queria um tempo para interceder pelos discípulos. Amém? Jesus, ele não tinha tempo para comer, Jesus não tinha tempo, muitas vezes, para ir à sua casa, mas Jesus tinha tempo para orar.
Isso nos envergonha, né, irmãos? Porque muitas das vezes nós fazemos tudo ao contrário, nós temos tempo para tudo, menos para orar. E Jesus não. Porque a oração, quando nós vemos os evangelhos, a oração era como se fosse a respiração de Jesus. O tempo todo ele estava orando, o tempo todo ele estava. Era diferente. Então, irmãos, o Senhor, ele nos vê quando a tempestade que aconteceu aqui nessa ocasião, ela nos atinge. Não há circunstâncias que estejam fora do alcance. Não existe circunstância na nossa vida que esteja fora do alcance e do operar do Deus que nós servimos. Nossos caminhos jamais estão escondidos aos olhos do Senhor Jesus. Tudo aquilo que nós fazemos durante o nosso dia, durante a noite, é visto pelo nosso Jesus Cristo. Aleluias! E Ele está ao lado do Pai, intercedendo por cada um de nós. Hoje Ele já intercedeu por mim, por você. Hoje, todos nós já pecamos, por pensamento, por olhar, por alguma coisa nós pecamos. Mas lá estava o nosso advogado fiel, intercedendo pela nossa causa diante do Pai. Ele sente o nosso fardo, ele sente aquilo que nós carregamos, aquilo que estamos passando. O nosso Pai. Então, irmãos, já que acabou as férias, já que não tinha mais para descanso, então o mínimo que poderia acontecer, ele nos mandou ir, então o mínimo é ter uma viagem tranquila, uma viagem maravilhosa. Mas na volta para casa, o texto vai dizer que eles são surpreendidos por uma terrível, o quê? Tempestade. Verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Quem colocou os discípulos no barco? Quem mandou os discípulos ir para o barco? Foi o diabo? Não. Foram eles mesmos que decidiram, vamos lá, vamos embora? Não. Quem foi? Foi Jesus. Irmãos, e às vezes a ideia que se tem é que se eu estou na vontade de Deus, tudo vai ser calmo. Nada vai dar errado, porque eu estou na vontade de Deus. Mas nem sempre é assim. Nem sempre estar na direção de Deus, o mar vai estar tranquilo. Nem sempre. Ah, mas foi Jesus que mandou, e olha, eu estou passando por isso. É normal. Se ele mandou, tem que confiar. O verso 23 diz: e despedida a multidão, subiu ao monte para fazer o quê? E chegado à tarde, estava ali só. Então Jesus, ele sobe ao monte para orar. Os discípulos, eles estão aonde? No mar, dentro do barco, indo embora para casa. Perceba, irmãos, Jesus, ele está fazendo o quê? Orando, falando com o Pai, orando. E os discípulos, eles estão no bar, lutando pela sobrevivência. Mas havia alguém ali orando, havia alguém ali intercedendo por eles. E quantas vezes é assim na nossa vida, né? A gente obedece a Deus, faz aquilo que Ele manda, e de repente se vê no meio de uma situação difícil. Você já se perguntou, Senhor, eu escolhi te obedecer, Senhor. Por que eu estou passando por isso? Senhor, tua casa,
Olha a minha vida financeira como está. Senhor, eu oro na madrugada, eu falo com o Senhor. Olha como está a minha casa, olha como está o meu lar. Sei que muitos de nós já temos esse questionamento com Deus. E o verso 24 diz: e o barco estava no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. Não era um ventinho qualquer, como estamos na frente do ventilador, o ventilador sopra e nada acontece. Quem já esteve em alto mar sabe, irmãos, quando o vento vem, veja os ventos de tornado que teve agora em Santa Catarina, arranca telhado, arranca tudo que tem pela frente. Então, irmãos, não era uma pequena marola ou um vento fraquinho, não. A Bíblia diz que o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Açoitados. Quem já tomou um açoite aqui? Já tomei muito, meu pai, né? É forte, né, irmãos? Glória a Deus. Então, o barquinho ali estava sendo açoitado, espancado pelas ondas, né? E ainda o vento era contrário, ou seja, eles remavam para frente e o vento queria trazer eles para trás. Então, imagina quanto tempo eles ficaram ali sem direção. Eu já passei por isso, eu já contei para os irmãos. Quando eu estava ali no mar de Maranduba, tentando remar aquele caiaque, de repente veio uma tempestade e um vento forte. E o caiaque não saía do lugar. A gente girava, porque o vento é forte. E assim acontecia com os discípulos, com aquele barco, aleluia. E alguém aqui já sentiu isso? Você fala, Senhor, eu oro, eu jejuo, eu obedeço. Mas, Senhor, parece que o vento é sempre contrário. Quando você tenta avançar na sua vida espiritual, vem um vento contrário. Quando você decide se santificar, parece que vem um vento contrário. Vem alguém querer tirar sua paciência, vem uma tentação. Quando você busca pela restauração da família, parece que tudo vem ao contrário, parece que tudo piora. E talvez aqui, hoje, alguém esteja aqui exatamente, alguém que nos assiste, esteja exatamente no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, um vento contrário. Não basta as ondas para tentar girar, para tentar que o barco venha se girar. A palavra certa é tombar o barco, né? Não basta só as ondas fortes, mas o vento contrário, que é muito pior ainda. Aleluia. Mas eu queria te lembrar nessa noite, foi Jesus que mandou você entrar nesse barco. O dia que você levantou suas mãos, você entregou a sua vida a Jesus. Jesus disse: vem, entra no meu barco. Vem, eu vou cuidar de você. Aleluia, eu vou cuidar da sua vida. Aleluias. Ele se responsabiliza. Ele mandou eu e você entrar. Ele sabe exatamente onde eu e você estamos. Ele não nos perdeu de vista. Parecia longe a distância do monte lá para o meio do mar. Mas no momento que ele está lá, ele também está lá. Aleluias! Aleluias! Se ele mandou você entrar, ele sabe exatamente onde você está. Aleluias! Irmãos, é que Jesus, ele vê de longe. Ele chega na hora certa. O barco chegou a tombar? Não. O texto diz que Jesus, ele estava onde? No monte e não é porque ele está longe, que ele não está vendo, que ele não está observando, que ele não está presente.
Verso 25, eu vou pedir para os irmãos ler para nós o verso 25, vamos ler todos juntos? Vamos lá? 25? Mas a quarta vigília da noite, dando por cima do mar. A quarta vigília da noite, 3, 6 da manhã, ou seja, já fazia horas que eles estavam ali lutando contra o vento, contra as ondas. Aleluias. Irmãos, uma pergunta. Você já teve a sensação de que Deus está demorando demais em alguma área da sua vida? Em algum pedido que você tem falado com Deus? Você já teve a sensação, Senhor, eu já orei, Senhor, eu já chorei, eu já esperei, o socorro não chega. Os discípulos estavam assim, talvez molhados, cansados, talvez com dor no braço, de tanto remar, com cãibra na perna. Alguns talvez pensando, a gente só obedeceu o que ele mandou. Ele que mandou a gente entrar no barco. A gente estava de férias, nós íamos ficar descansando. E ele mandou a gente entrar, então por que isso está acontecendo? Aleluias. Mas o texto diz, a quarta vigília da noite, até ele. Irmãos, nunca diga que Jesus chega atrasado. Mentira. Nunca Jesus chegou atrasado. Muitas vezes, a nossa ânsia de querer no nosso tempo, achamos que ele atrasou, mas não. Jesus é perfeito. E alguém perfeito não chega atrasado. Ele é perfeito porque ele não se atrasa. Ele é perfeito porque ele fala e cumpre. Ele é perfeito porque ele é inerrante. Ele é perfeito porque ele é santificado, porque ele é santo. Então, alguém perfeito não chega atrasado, não tarda. Ele nunca tardou, ele nunca chegou atrasado. Ele sempre tem, aleluias, o momento certo, o segundo correto para chegar. Aleluias, aleluias. E detalhe, irmãos, ele chegou, e ele não veio com outro barquinho, ele veio, a Bíblia diz que ele veio andando por cima daquilo que ameaçava afogar os seus discípulos. Isso é tremendo. As águas que ameaçavam matar os discípulos afogados, chega o mestre andando sobre ela. Aleluias! O mar que ameaça os discípulos estão debaixo dos pés. Aleluia! Aquilo que nos assusta, aquilo que tira o nosso sono, aquilo que parece que vai nos afundar para baixo, colocaria um poço. Isso está debaixo da autoridade do Deus que nós servimos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é glorioso. Aleluias! Aquilo que está te assustando, aquilo que está te trazendo insônia, que está tirando a sua paz, está no controle do Deus que você serve. Aleluia! E que a nossa fé nessa noite ela seja avivada pelo poder da palavra do Senhor. Porque a fé vem através do ouvir e ouvir a palavra que está sendo ministrada. Aleluia! Quando Jesus se aproxima, aleluia, muitas vezes o medo pode atrapalhar de enxergarmos a presença dele. Assim como aconteceu com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam apavorados. Nós depositamos a nossa confiança nele, nós cremos nele todo o tempo, e agora ele morreu, acabou tudo. Aleluias. O medo pode atrapalhar de enxergarmos a presença de Jesus, porque o medo, irmãos, ele nos paralisa, e o medo, ele tem um fator terrível. O medo, ele sufoca a nossa fé, a nossa confiança.
Olha o versículo 26. Vamos ler? 26. E gritaram com medo. Jesus está chegando. E isso foi resposta de oração dele. O vento contrário estava fazendo o barquinho ficar rodando. As ondas açoitando aquele barco. As águas entrando, talvez já enchendo aquele barco. Aqueles homens começaram a orar, a orar, a orar. Eu não quero morrer assim. Foi ele que mandou eu entrar aqui. No Senhor, livra-nos, traz um livramento. E naquele momento Jesus estava chegando. Mas aonde ele chega, irmão, se tiver medo, a nossa fé é sufocada. Aleluia. A resposta da oração deles estava vindo na direção deles. Mas por causa do medo, eles não reconheceram a presença de Jesus. E quantas vezes isso acontece na nossa vida, irmão? Deus começa a agir. Mas às vezes não é do jeito que a gente imagina. Aí você olha, isso não pode ser Deus. Porque a gente imagina de uma maneira, pastor. A gente está esperando que o recurso vai vir daquela maneira. E Jesus faz tudo ao contrário. Jesus faz de uma maneira que a gente não imagina. E a gente fala, não, isso não pode ser Deus. Em algumas coisas que acontecem, a gente fala até coisa do inimigo, né? Eu acho que isso é coisa do inimigo. Ou algumas outras coisas que acontecem. Meu Deus, isso aí deve ser um azar. Ou, igual os discípulos, isso é um fantasma. Né? Fantasma, uma coisa horrível. Irmãos, eles gritaram do quê? De medo. E eles, naquele momento, eles estavam tão fixados ali naquele fantasma que eles estavam achando que era, eles se esqueceram no momento do mar, das ondas agitadas. Pronto, não vou morrer mais afogado, o fantasma vai me matar. E eles gritaram como gritam a criança à noite, né? O filho, quando grita, irmãos, a Eve sai desesperada para não acordar o outro, o Henrique, porque é um grito assim desesperador. Eu falo, meu Deus, coitado dos vizinhos. Porque o grito do Vinícius, né, às vezes é desesperador. Né? Então, irmãos, eles gritaram de uma maneira que eu e você teria gritado talvez até pior. É difícil ver um pescador que não sabe nadar. Né? Eu não sei nadar, sabe? Sabe? Aí, ó. Então, o pastor Milton já gritaria menos, talvez, né, pastor? Então, irmãos, imagine só, a pessoa sabe nadar, mas mesmo assim, né? O mar, não sei se você já viu, o mar é bastante revolto. Irmãos, você sabendo nadar ou não, é um perigo quase certo de você morrer afogado, porque bate um desespero, né? Então, eles gritaram. E muitas vezes, irmãos, o problema não é Jesus estar longe, é Jesus estar perto, fazendo algo fora, como eu disse, da nossa lógica. A nossa lógica dizia que Jesus ia fazer de um jeito, mas Deus ele está trabalhando de outro jeito. A nossa lógica, Deus vai converter primeiro o marido, depois vai converter o filho, depois vai converter aquele que está lá na Umbanda, no Candomblé. E a lógica de Jesus é diferente. Deus ele pega aquele do Candomblé. Deus pega aquele mendigo que está na rua que não tem nada. Deus pega aquela pessoa que está no vício, caído na sarjeta. Ninguém dá nada.
atrás dessa pessoa e essa pessoa começa a evangelizar as outras. Porque a lógica de Deus, irmãos, ela segue na contramão da lógica humana. Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar. Amém, irmãos? Amém. Verso 27, tem uma das frases mais lindas desse texto. Vamos ler? 27. Sou eu. Aleluias. Aleluias. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, é como se Jesus, aleluias, hoje, aqui nesse culto, dissesse no teu coração: filho, tem de bom ânimo, sou eu que estou fazendo, não temas. Eu estou no negócio, eu estou trabalhando no filho, no esposo, na esposa, eu estou trabalhando no trabalho, eu estou trabalhando na sua rua, eu estou trabalhando em todos os lugares, eu estou trabalhando, não tenha medo. Veja que Jesus, irmãos, ele não fala nessa hora com tempo. Ele não acalma as ondas ainda. Antes de mudar aquilo que estava por fora, aquilo que estava fora do barco, primeiro ele fala com aquilo que está dentro de cada um de nós. Primeiro ele fala ao nosso coração. Ele diz: não temais. Ele está falando primeiro com pessoas. De que adianta o mar ficar calmo por fora, se por dentro ainda continua uma tempestade? Jesus primeiro vai acalmar o seu e meu interior. E ele diz: irmã, tem de bom ânimo, não temais. Irmãos, veja a ousadia de Pedro. Verso 28, vamos lá? Olha a ousadia desse homem. Pedro é diferente, né, irmãos? Esse homem é diferente. Enquanto os outros discípulos estavam presos no medo, Pedro se levanta com ousadia. E ele diz: Senhor, se és tu, né? Ele poderia ter dito assim, ó: Senhor, talvez a maioria ali ia dizer isso, né? Senhor, se é o Senhor, entra aqui no barco, acalma a tempestade. Deixa tudo calmo aqui, Senhor. Mas como Pedro fala: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo em cima de onde o Senhor está andando aí. Para mim isso é sobrenatural, mas se o Senhor está andando, eu sou teu filho, eu tenho fé, eu vou andar também. Pedro, ele não pede uma mudança da natureza de imediato, não. Ele pede uma mudança de um crente que quer um nível mais acima. Os outros, talvez, Jesus, acalma o mar, pelo amor de Deus, acalma logo. Mas Pedro, ele quer algo sobrenatural. Ele quer subir um nível acima de fé. Aleluias. E isso, irmãos, traz para nós uma reflexão. Essa ousadia de Pedro, essa fé de Pedro naquele momento, traz para nós uma reflexão. Que oração você tem feito? Que oração eu tenho feito? Senhor, tira da minha vida essa tempestade. Tira, Senhor, essa tempestade da minha vida. Senhor, eu não aceito passar por isso. Ou será que a nossa oração é como a oração de Pedro? Senhor, me ensina a andar por cima dessas provas. Me ensina a andar sobre esse mar revolto, olhando para ti. Mesmo que essas tempestades queiram me afogar, me tirar da sua presença, esfriar a minha fé, me desviar dos seus caminhos.
Me ajude a andar, a enfrentar a tempestade e andar por ela na força do teu poder, olhando para o Senhor. Essa fé que Deus quer para nós. Essa fé que Deus espera de cada um de nós. Pedro fez uma oração ousada, uma oração de fé, uma oração que exige coragem. Os outros poderiam ter falado a mesma coisa que Pedro, mas a Bíblia diz que somente ele teve esta ousadia. Aleluias. E será, irmão, a igreja hoje ainda faz esse tipo de oração? Será que hoje falar, Senhor, eu quero, Pai, eu quero subir de nível. O Senhor está vendo tudo que eu tenho passado, mas não importa. Eu quero andar sobre essa tempestade, olhando para o Senhor e confiando que o Senhor está no controle. Mesmo que às vezes algo quer dizer no meu ouvido, uma voz quer dizer, ele está longe, ele está lá no monte, ele não está olhando para ninguém. Eu sei que o Senhor está na minha frente, eu sei que o Senhor está perto de mim. Aleluias! Aleluias! Aleluia, Senhor, leva-me a um lugar em que naturalmente eu não consigo ir, Senhor. Que essa seja a nossa oração. Faz-me viver, Senhor, uma fé que vai além do normal, uma fé que vai além das coisas normais. Ou seja, uma fé que vai além do natural. E aquilo que está acima do natural, ela é algo sobrenatural. Oh Deus, essa fé nos tira da zona do conforto. É uma fé que nos impulsiona para frente. É uma fé que nos faz literalmente andar sobre as águas. Aleluia. Aleluias. A resposta de Jesus é simples e é poderosa quando Pedro faz esta pergunta. Verso 29, vamos ver o que Jesus responde. Andou sobre as águas, era ir ter com Jesus. Aleluias. Jesus poderia ter feito um grande discurso, né? Poderia ter dado um sermão sobre fé, mas ele disse só uma palavra. O que Jesus disse? Vem. E quando Jesus disse vem, a Bíblia diz que Pedro, ele desce do barco. Ele tira o pé daquilo que ainda era seguro, ainda tinha chão, ainda era firme, pisa naquilo que naturalmente falando, ele iria afundar na lógica natural. Eu creio que Pedro ele desceu do barco assim, ó. Ele esqueceu, ele estava sobre aquele mar, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele olhou, ele pôs a sua confiança. E aqui está uma profunda reflexão. A fé não é nós ficar analisando o milagre. Jesus disse para ele, vem. Aí Pedro poderia analisar, mas como, deixa eu ver como eu vou. Talvez, se nós adiantar um pouquinho o barco, eu me jogo e ele me pega. Ele está mandando eu ir, então o que eu vou fazer? Tem aí mais um barquinho, um reserva, um bote? Não, irmãos. Não, fé não é ficar analisando o milagre. Fé é descer do barco e ir em direção a ele. É colocar a fé em prática. O problema é que muitas vezes nós queremos ver o milagre, mas não queremos sair do lugar. Deus está nos chamando para fora, para nós experimentar algo sobrenatural.
Nós não queremos, muitas vezes, obedecer o bem de Deus, porque nós estamos olhando a circunstância. Eu não tenho capacidade. Eu não posso, aquele pode, mas eu me sinto acuado. O outro pode crescer, mas eu não. O outro pode ser rico, mas eu não posso. O outro pode pregar, mas eu não sinto nenhuma capacidade, nem falar um salmo. E Deus está chamando para fora. Venha. Ande por cima desses medos que te paralisa. Esses medos têm sufocado a fé. Deus quer algo além. Deus quer o sobrenatural. Deus quer que nós sejamos como Pedro, um nível acima. Mas os outros não querem, não importa. Deixa os outros. Eu quero um nível acima. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Enquanto Pedro está com os olhos em Jesus, o impossível se torna realidade. O texto diz: Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E Pedro, irmãos, era um homem comum. Ele andou sobre a palavra do Senhor. Não é porque Pedro tinha um poder sobrenatural, não, ele andou sobre a palavra do Senhor. Aquela promessa que Deus fez sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre algo que você tem pedido, está na palavra. Você deve continuar andando sobre essa promessa de Deus. Mesmo, irmãos, que você olhe para a situação e fala, hoje eu não vejo como isso acontecer. Mas nós devemos andar sobre a palavra do Senhor Jesus. Se Ele falou, vai acontecer. Mas, irmãos, tem o mais aí, né? A Bíblia podia esconder isso de nós, né? O evangelista podia esconder essa parte, mas tem o mais. Porque no mais nós entendemos, nós aprendemos. E a gente não iria aprender essa lição tão poderosa se não tivesse o mais aqui. E tem o mais negativamente e tem o mais positivo aqui. Nem tudo é flores, né? Porque às vezes nós estamos olhando para Jesus e às vezes é um vento, uma coisa que a gente está esperando, e às vezes nós tiramos o olhar de Jesus e olhamos para aquilo. E é nesse momento que muitas vezes é nesse momento que o medo nos paralisa, nos sufoca a nossa fé. E vamos ver então o que diz o verso 30, todos juntos. Mas aleluia. Pedro estava indo bem, concorda? Estava indo muito bem. Estava vivendo um milagre. Tenho certeza que os outros 11 estavam olhando e falando, nossa, meu Deus, por que eu não tenho essa fé de Pedro? Olha só, Pedro teve coragem, por que eu não tive? Então Pedro estava vivendo um milagre. Estava experimentando algo impossível na lógica humana, na física, é impossível. Mas por algum momento, um vento soprou sobre Pedro e de repente ele olhou, meu Deus! Começa a afundar. Ele vê que os pés dele começam a afundar e ele esquece que Jesus está ali e ele fala, eu estou afundando, eu estou afundando. Ele começa a prestar atenção na força do vento, nas ondas que estavam batendo. Porque Jesus ainda não tinha mandado o vento se acalmar, nem o mar se acalmar. E quantas vezes isso acontece com a gente? Nós estamos indo bem, começamos bem, firme na fé.
cremos na promessa, estáveis na palavra, mas de repente o vento aumenta, de repente o crente tem um diagnóstico de uma doença, uma crise no casamento, uma porta de emprego que se fecha. Muitas vezes uma notícia que nos abala. E o coração pensa, o que eu fiz de errado? Vagarosamente, o nosso olhar que estava lá em cima, ele começa a baixar e começa a focar na situação. E nesse momento nós começamos a afogar, começamos a passar por momentos de ansiedade. Há pessoas que entram em depressão. Quando Elias ele tirou o olhar de Jesus, após ter matado tantos centenas de profetas de Baal, uma mulher o ameaçou, e aquela ousadia de matar aqueles profetas deu espaço para o medo, porque Elias tirou o olhar, e por um momento ele tirou o olhar humano, falho como nós. Naquele momento, eu prefiro a morte. Aleluia. Nós temos esses momentos que nós deixamos o medo entrar, a dúvida entrar. E quando o medo entra, irmãos, eu vou repetir, a fé, ela começa a ser sufocada. Aleluias. E Pedro começa a afundar. Mas aqui está algo maravilhoso. Por que eu disse que nós podemos tirar uma lição poderosa? Mesmo afundando, Pedro não fica em silêncio. Ele está se afundando, mas ele não fica em silêncio. E a Bíblia diz que ele clama: Senhor, salva-me. Podemos sim passar por esses momentos. Pois Pedro, no mesmo momento que ele viu que ele estava se afogando, ele olha para o alvo, consumador da sua fé, e ele diz: Senhor, salva-me. Calabassurianda labás. Oh, rebacana labás. Aleluias, aleluias. Talvez alguém aqui se sinta assim. Eu comecei bem, eu já estive mais firme, eu já estive melhor, eu já andei sobre as águas. Mas hoje eu estou com um pouco de incredulidade. A minha fé está como gostaria que estivesse. Ouça, meu irmão, enquanto você tiver fôlego, você vai falar: Senhor, socorre-me, Senhor, salva-me. Ainda há esperança. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado, um coração que clama. Jesus jamais abandona o seu discípulo. Aleluia, aleluias. Jesus sempre vai estar andando conosco. O verso 31, caminhando para o final, verso 31. Aleluias. Glória a Deus. Homem de pouca fé, porque duvidaste. Irmãos, tem muitos que estão se afundando em tristeza, se afundando numa ansiedade, tem acorrentado o seu coração, estão se afundando muitas vezes no pecado, nas tentações, no vício. Aleluias, algo tem tirado o seu povo de Deus. Aleluias, mas a mão de Jesus ainda se estende hoje. Jesus, ele está alcançando alguém que está gritando nesta noite: Senhor, salva-me, Senhor, socorre-me, aleluia. Irmãos, e depois vem uma correção,
porque ele corrige aquele a quem ele ama. Jesus diz para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus não diz: Pedro, você não tem nenhuma fé. Não. Ele diz: homem de pouca fé. Porque Pedro, ele teve fé para descer do barco, sim ou não? Mas em algum momento ele permitiu que a dúvida dividisse a fé no seu coração. E Jesus, ele pergunta: por que duvidaste, Pedro? E essa é uma pergunta para todos nós aqui neste lugar, nessa noite. Por que, irmão? Por que, irmã? Por que, pastor? Que muitas vezes começamos bem e paramos. Por que cremos em Deus em umas áreas da nossa vida e em outras nem tanto? Jesus, ele corrige Pedro, não para humilhar ele, mas para ele amadurecer. Toda a correção de Jesus em nossa vida é para nós ter um amadurecimento, é para que nós nos amadurecemos no Senhor Jesus. E talvez o Espírito Santo hoje esteja colocando o dedo em alguma área na sua vida e perguntando: por que você duvida de mim? Por que você duvida de mim? Por que você duvida de mim? Porque muitas vezes você tem confiado mais no vento do que na minha palavra. Aleluias. Por que você confia mais no diagnóstico do médico do que nas minhas promessas? Por que dá mais ouvido a notícias ruins do que a minha voz, que eu estou te dizendo: bem, vai ficar tudo bem. E quando Jesus volta para o barco, para terminar o verso 32, perceba a ordem. Primeiro Jesus levanta Pedro, depois os dois sobem para o barco. Só depois o vento se acalma. Pode ser que na sua vida Jesus ainda não tenha acalmado o mar, não tenha acalmado o vento fora, as dívidas financeiras, tá atordoando a sua vida. O casamento já não é mais o mesmo, o casamento é algo frio, as noites têm sido noites de insônia, a falta de dinheiro, os problemas familiares. Pode ser que na sua vida Jesus ainda não tenha acalmado esse vento de fora. Porque ele está primeiro trabalhando no nosso interior. Primeiro ele está trabalhando em nós. Porque primeiro ele disse para os discípulos: não temais. Ele podia ter dizido para a natureza primeiro. Mas ele disse primeiro para os discípulos: não. Então, irmãos, quando Jesus entra no barco, o ambiente muda. A presença dele muda o ambiente. E a pergunta é: Jesus está dentro do barco da sua vida? Jesus está no governo, no barco da sua vida? Jesus está dentro da sua família? Jesus está dentro do seu casamento? Jesus está dentro do seu ministério? O texto logo depois mostra os discípulos reconhecendo a identidade de Jesus. Isso é maravilhoso. Mostra eles adorando e declarando: olha, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A tempestade que quase os afundou se tornou um cenário, irmãos, da maior revelação que eles já tiveram sobre quem é Jesus. Quando perguntavam para Jesus, quando perguntavam para eles: quem é Jesus? Meu amigo, você não viu o que eu vi. Um dia nós estávamos num barco afundando, todos nós ia morrer. O vento estava forte, a tempestade ia tomar o nosso barco. De repente ele chegou andando por cima das águas.
Inacreditável, você não faz ideia. Esse é o Jesus que eu creio. Aleluias, aleluias. Então aquela tempestade se tornou um cenário da maior revelação que eles tiveram sobre Jesus, além dos milagres que eles viam Jesus fazendo. Aleluias. Mesmo quando a fé falha, irmãos, diga assim comigo, mesmo quando a fé falha, o grito ainda funciona. Então, se a fé falhar, se você vê que você está se afogando, você pode gritar como Pedro gritou: Senhor, me socorre. Mesmo que a sua oração não tiver nenhuma outra palavra, ore assim: Senhor, me socorre, eu não tenho mais palavra, eu só peço o socorro do Senhor. Me socorre, me socorre, me socorre. Chore, chore, Senhor, salva-me. Irmãos, essa oração Deus responde, irmãos. Aleluias, aleluias. E uma ilustração rapidinho para encerrar. Quem um pai ensinando um filho a nadar, eles entram na parte rasa da piscina, né? E o pai fala assim para o filho: vem, filho, pula que eu vou te segurar. A criança hesita, vê que a piscina é funda, ela olha para a água, olha para a profundidade, ela olha para o medo, mas o pai chama mais uma vez, e a criança, o que ela faz? Ela salta. E ela descobre que o pai estava de braços estendidos o tempo todo. A água continua sendo água. A piscina continua sendo quadrada. A água da piscina continua sendo fundo. Mas o que mudou nessa história é a confiança do filho para o pai. Porque o pai falou para o filho: vem, pula. Ele viu a circunstância. Ele viu que era fundo. Ele disse: meu pai está andando. Quantas vezes já fiz com meus filhos? Com isso, eu fui ver em cima de um lugar alto, eu falo: vem, pula. Se fosse eu, mandando pular, eu não pularia. Eu ficaria com medo. Mas ele sabe que é o pai que está falando. Então ele tem confiança no seu pai. E é assim que nós sejamos com ele. Aleluia. No caso do nosso pai, irmãos, eu posso até, muitas vezes, errar o time do meu filho e acontecer um acidente. Mas o nosso pai, ele não erra, não falha. Ele não se distrai, ele não se cansa, ele não dorme. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Jesus diz para você: continue vindo ao meu encontro, mesmo com pouca fé. Meu pastor, a minha fé é pequena, venha mesmo assim. Ah, eu estou fraquejando, venha fraco mesmo. Ah, hoje eu não queria vir, mas eu vim, é assim que tem que ser, tem que vir. Tem que vir. Os medrosos ficam, mas você confia em Deus. Você sabe que vale a pena. Vale a pena o Espírito do Senhor. É melhor estar um dia em teus atos do que vir lá fora. Que o Espírito Santo grave essa palavra no seu coração, que olhe os cansados, levanta os que estão se afundando. Que o Espírito Santo sempre nos corrija, sempre quando precisar, é sempre para o nosso bem. Amém, meus irmãos? Vamos estar olhando para o autor e consumidor da nossa fé. E nunca vamos perecer, porque Ele sempre vai estar nos guardando. Ele é o guarda de Israel. Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Palmas para o Senhor Jesus. Aleluia!